Gostaria de saber sobre o arrebatamento. Quando Jesus vier, a pessoa será levada para o céu em corpo e espírito? E pode acontecer agora sem ser o fim? E após isso, a pessoa lembra o que acontece? Aí são algumas perguntas em uma só, né? Gostaria de saber sobre o arrebatamento. Quando Jesus vier, a pessoa será levada para o céu em corpo e espírito. Eu gosto muito, pastor Ricardo, de comparar, e você que fez essa pergunta, o próprio Senhor Jesus. Quando ele ressuscitou glorificado, um corpo glorificado. Então esse corpo, essa matéria que vocês estão vendo, não vai entrar no céu. Primeiro nós seremos transformados. Acho que você já leu isso hoje, né? Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, né? Nós seremos transformados. E como que vai acontecer essa transformação? Num piscar de olhos. Piscou, você já foi transformado, já encontrou com ele nos ares e partiu, né? Então, essa matéria não vai entrar no céu. Essa carne que é corruptível não entra no céu. E a palavra de Deus diz, quando esta carne, né, se tornar incorruptível, se vestir de incorruptibilidade, aí é que nós poderemos encontrar com o Senhor nos ares. Primeira parte ali da pergunta. Primeira parte da pergunta. Isso. Então, quando ressuscitar, vai ressuscitar completo. Em pleno, como é que eu posso dizer, essa incorruptibilidade, a gente chama de plenitude em todos os sentidos. É corpo, é alma, é espírito. Então, nós seremos potencializados ao máximo, tanto espiritualmente falando, pela presença do Espírito em nós, que afinal de contas ele que realiza a obra da ressurreição, tanto pela os nossos aspectos cognitivos, ou seja, a nossa psique, o nosso intelecto, os nossos registros, eles serão potencializados. Lembrando de uma coisa, há uma coisa muito interessante aí nessa pergunta, que é a questão do lembrarmos ou deixarmos de lembrar. Haverá um tempo, obviamente que haverá um tempo, em que Deus enxugará dos teus olhos, ou dos nossos olhos, toda a lágrima. Então, nós temos que perceber esse tempo, aí entra a questão do meu argumento, para o futuro, quando toda a humanidade já estiver preparada para entrar no estado eterno. Ora, que comparação que eu faço, pastor? Respondendo a última parte da pergunta, que a primeira já foi completa. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, precisou expulsar o homem do Éden. Precisou expulsar o homem do Éden. Por quê? Porque se o homem permanecesse no Éden e comesse do fruto da árvore da vida, ele permaneceria em estado de iniquidade e pecado pela eternidade. Porque o homem não é destruído em nenhum momento. Não existe nenhum momento na Bíblia nem na história que diga que o ser humano será aniquilado. Haverá imortalidade, tanto para justos quanto para ímpios. Uns para o regozijo, a glória eterna, nesse corpo incorruptível. E outros para a vergonha e castigo eterno. Então, o ser humano não será destruído desde que foi criado. Ah, mas e a morte? A morte é apenas um estado de transpor. Para os justos, sair desta vida para o paraíso. Para os ímpios, sair desta vida para o Hades, que é traduzido na Bíblia como inferno, mas não é um inferno literal. Hades significa o mundo dos mortos, o lugar das almas dos mortos, que estão aguardando para ressuscitar lá no final de todas as eras antes do estado eterno. Então, com base nisso, eu olho o seguinte: se o homem foi impedido de viver pela eternidade em pecado, a minha pergunta, a pergunta que eu sempre faço é: Deus permitiria que nós vivêssemos no estado eterno, com lembranças que causam dor e sofrimento? Não faria muito sentido. Então haverá um momento sim, onde todo o corpo já transformado e ressuscitado nesta terra, no meu ponto de vista, terá que passar por um estado de glorificação eterna, ou seja, para entrar na eternidade sem lembranças do passado,
sem lembranças das dores causadas. Então haverá um momento, sim, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, com certeza. Lázaro vive esse momento preliminar. Lázaro, que eu digo, aquele lá da história que Jesus conta do rico e do Lázaro, que ambos morreram. E um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi levado para o Hades. E lá no Hades ele já estava em tormento. Então percebam isso. É importante nós entendermos que haverá sim lembrança enquanto não for completada a obra de preparo do ser humano para entrar no estado eterno, na eternidade. Pastor Ricardo, você falou um negócio assim, que até em casa nós já discutimos esse assunto. E essa passagem de Lázaro, né, e o rico, ela exemplifica muito bem isso. Porque às vezes nós temos uma mentalidade de que, eu vou morrer, vou fechar o olho aqui e acabou e pronto. Mas a questão é que o que morreu em Cristo, ele vai para o seio de Abraão. E os que morreram em pecado já estarão sendo atormentados. Não vai ficar lá descansandinho para ver o que vai acontecer depois. Já vai ser atormentado. Então não vale a pena. Agora, o que eu estou vendo ali é que tem uma pergunta no meio da pergunta ali, pastor Ricardo, e isso me gerou uma certa preocupação. Pode acontecer agora, sem ser o fim? Esse pode acontecer agora, eu creio que se refere ao arrebatamento. Se pode acontecer agora sem ser o fim. Então, ele pode acontecer já, como ele pode acontecer amanhã, ao meio-dia, meia-noite, a qualquer momento, o arrebatamento pode acontecer. E essa questão, não precisa, essa questão de ser o fim, é uma mentalidade assim, de apocalíptica de filme, né? Depois que o negócio estiver indo tudo e acabando tudo, aí Jesus vem e nos resgata. Não é isso, irmãos. Nós seremos resgatados antes desse fim, tá? Seremos arrebatados, seremos raptados antes desse fim. Então o arrebatamento pode acontecer agora, hoje. Nós podemos estar aqui e de repente ouvirmos uma forte trombeta, que é a trombeta de Deus. E só os salvos ouvirão essa trombeta. E nós vamos embora daqui. Tá? Então, não precisa acontecer tudo que você ouve e lê na palavra de Deus, de toda essa tribulação, nós não estaremos mais aqui. Então, esse fim para nós não existe. Nós subiremos com o Senhor antes da coisa estreitar tanto assim. E quanto ao lembraremos sim. Esse texto que o pastor Moisés acabou de citar e eu tinha falado do rico e do Lázaro, prova isso. Prova que eles tinham consciência do seu estado. E há um outro texto muito interessante, gente. Antes do desencadear de todo esse processo no Apocalipse, que eu quero levar vocês até lá para vocês verem como ainda o estado do homem não está plenamente transformado, porque são as almas e não são os corpos glorificados. No capítulo 7, depois que há o selamento dos 144 mil, que serão assim maravilhosos, formidáveis evangelistas para o tempo da tribulação, o João tem uma visão. O João tem uma visão lá nos céus. Aí o texto vai dizer assim, tem um louvor, uma glorificação. Os anciãos, prostraram-se diante do trono, dizendo amém, glória, sabedoria, ações de graças. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Estes são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Continuando para mostrar algumas coisas do que nós falamos, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Escute isso, eles vêm de um tempo difícil, tempo terrível, tempo de dor, de sofrimento, de angústia, porque aqueles que ficarão na tribulação não serão preservados, não, eles correrão o risco de passarem por tormentas, por sofrimentos.
E o texto diz, agora nesse momento, eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Há um momento no céu em que essas almas estão clamando lá debaixo do altar do Senhor. Um pouquinho antes do texto que eu li para vocês. Apocalipse no capítulo 7, no versículo 9, diz, depois destas coisas, olhei e eis que uma multidão, percebam isso, queridos, porque isso mostra que não é um único povo, mas sim várias nações, várias etnias, uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos prostraram-se e disseram amém. Então percebam, este pessoal está clamando, este pessoal tem noção, este pessoal sabe exatamente o que aconteceu com eles antes de subirem. Eles estão plenos do conhecimento que eles deixaram para trás. Por quê, queridos? Porque isto fica setado na nossa alma. E o que é a nossa alma? A nossa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, de todo o conhecimento adquirido. Desde o ventre da nossa mãe até o momento da nossa morte. E depois continua após a morte a ter os registros na nossa alma, porque é na nossa alma, que faz parte da nossa natureza imaterial, que estão setados todos os dados do conhecimento adquirido ao longo de uma vida. Então, haverá lembrança sim. Se não houvesse lembrança, por que o rico, estando em tormentos, estava pedindo para que Abraão mandasse que Lázaro fosse lá, ou alguém fosse lá, e avisasse os irmãos dele para que eles não fossem para aquele lugar? Porque ele sabe o futuro que os espera. E quanto ao tormento, queridos, ele estava sem corpo, mas a mente lembra da dor e do sofrimento. Por isso já é um lugar de tormento. Antes da ressurreição, para efetivamente vir o estado eterno para os ímpios, que é o inferno literal, o Geena, o lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, vejam bem que essa questão dessa consciência, dessa lembrança, é antes de sermos completamente transformados, né? Antes de termos um corpo glorificado.